Muito bem, queridos amigos internautas, estamos aqui iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal TNT Tratamentos Naturais Terra. Eu vou procurar também ser bastante sucinto, bastante rápido no nosso tema de hoje, mas o objetivo é sempre trazer algo de relevância, algo que seja importante para que nós venhamos aproveitar o momento atual que estamos vivendo, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, onde nós temos nossos irmãos ali do Vale do Taquari, sofrendo bastante dificuldade, necessitando do auxílio, que haja provisões para que chegue até eles, porque acabaram perdendo tudo naquelas enchentes que houveram ali, naquele excesso de descarga fluvial, né? Naquele excesso de chuvas que houve naquela região, e ainda vem mais chuvas por aí. E nós queremos então falar a respeito um pouquinho nesse sentido da multiplicação que deve existir, da nossa doação, do nosso apoio, do nosso ombro amigo nesses momentos difíceis, estendendo a mão na medida do possível, com aquilo que estiver ao seu alcance, para que aqueles irmãos ali amenizem a dor, a necessidade que eles estão passando, e possamos então ser úteis para o nosso próximo, né? Muito bem, e oportunamente então, a respeito disso, eu gostaria de falar hoje sobre a primeira multiplicação dos pães, que Cristo, quando aqui esteve, nos deixou essa lição muito importante, que o evangelista Mateus, então, retrata lá no capítulo 14 do Evangelho de Mateus. Muito bem, então nós verificamos, para dar um contexto bem do momento lá em que Cristo fez essa primeira multiplicação de pães, ele vinha de um momento bastante triste, bastante atribulado. O João Batista, que foi o seu precursor, era seu primo, inclusive, de carne e sangue, consanguíneo, havia sido sacrificado, vamos usar esse termo assim, né? Tem certos termos que a gente não pode usar aqui nesse canal do YouTube, nessa plataforma. Então, eu havia sido levado a óbito devido a um pedido de uma pessoa que dançou para o rei, e o rei prometeu que daria, porque ela pedisse, ela pediu então para que houvesse então aquele processo, né, de eliminar a vida, né, levar a óbito, e assim foi feito, e foi entregado então a sua cabeça numa bandeja para ela que pediu, a Salomé, que dançou perante o rei Herodes, e esse rei então concedeu o desejo dela, e naquele momento então os discípulos já tinham ido buscar o corpo, já tinham sepultado o corpo e vieram trazer a notícia para Jesus. Nós diz ali naquele texto que Jesus, sentindo bastante, se retirou, foi até um monte orar, chorar com certeza na presença de Deus, e quando ele voltou havia uma multidão que procurava, não só pelo ocorrido, mas como sempre acontecia, por onde Jesus passava, havia uma multidão aguardando ensinamentos. As pessoas eram ávidas do saber das coisas de Deus, assim como deveria ser hoje em dia, mas infelizmente a gente verifica até pelo próprio resultado do nosso canal, as pessoas parece que não dão muita atenção. Não, parece que o assunto não é muito relevante. É uma pena, mas nós estamos aqui firmes, fazendo a nossa parte. Como aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixes, nós estamos oferecendo o alimento que temos, de caráter espiritual, para que seja multiplicado por Jesus através do seu anseio e da vontade dele, para que todos recebam as mensagens provenientes do Evangelho de Jesus. Eu vou ler então um pequeno texto aqui para nós situarmos melhor a respeito do que iremos falar. Diz assim: E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo-o o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. Então Jesus aqui, quando soube que havia sido feito o sacrifício no João Batista, ele se retirou. Bom, e sendo chegada a tarde, os seus discípulos, ou melhor, e Jesus saindo viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Veja, Jesus vinha com o coração partido, quebrantado naquela situação que tinha havido com João Batista, e ele, em troca disso, ofereceu amor, ofereceu a cura para os enfermos e palavras para que as pessoas pudessem se situar naquele momento que estavam vivendo. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão para as aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dai-lhes vós de comer.
Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou 5 pães e os 5 peixes, e erguendo-os aos céus, abençoou e partindo o pão, deu aos discípulos e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Eles não contavam, por exemplo, mulheres, crianças, velhos, não era por costume contar. Entre homens sadios, fortes, maduros já, 5.000 homens. E sobejou 12 cestos cheios de pães. Então nós vemos que nessa história, que é muito conhecida, né, da Bíblia, muito falada, muito pregada a respeito disso, nós estamos vivendo um momento bastante oportuno, né? Vejamos ali as enchentes, como já falamos, no Vale do Rio Taquari. E a mensagem que o mestre deixou ali serve para cada um de nós. Ele pode estar perguntando para mim e para você: o que tendes para alimentar a estes que estão sofrendo pela enchente? E nós vemos que os discípulos não tinham nada. Veja que coisa interessante. Os discípulos eleitos de Jesus não tinham. Mas o André foi atrás de um menino, e esse menino tinha 5 pães e 2 peixes. Vejam a prudência, vejam a maneira com que aquele menino estava, vamos dizer assim, como é que nós podemos dizer? Provido, né? Estava prevenido e tinha 5 pães e 2 peixes. Jesus, naquele momento, deu uma lição muito importante. Ou seja, vocês estão querendo despedir a multidão, vocês estão querendo que eles se vão, que se virem, mas a sua obrigação, eles vieram através, nos seguindo, nós temos que o alimentar. Aqueles irmãos que estão sofrendo ali no Vale do Taquari estão precisando nesse momento de alimentos também. Eles estão precisando de proventos, né? E com certeza que nós sejamos como aquele menino, que tenhamos, né, à disposição 5 pães e 2 peixes, porque com certeza o mestre há de multiplicar. Então essa passagem nos exorta a colocarmos as nossas provisões nas mãos do mestre, que ele com certeza vai multiplicar. Não só para aqueles que sofrem, mas para você também. Vai aumentar as suas provisões, inclusive, né? Mas precisamos tê-las. Precisamos estar aprovisionados. Jesus perguntou: o que tendes para alimentar essa multidão? Os discípulos foram achar lá com o menino 5 pães e 2 peixes. Não tinham nada. Será que nós temos alguma coisa para ajudar aqueles irmãos que estão passando por aquele momento difícil? Ou seja, estavam num lugar distante, né? Longe, não tinha deserto, não tinha como eles ir buscar comida. Mas os discípulos já queriam se livrar deles. Fala: mestre, manda essa turma embora aí. Tá? Eles que vão se virar procurar comida. Jesus deu uma lição muito importante, e assim somos nós. Tem os irmãos sofrendo. Será que nós vamos fazer que nem os discípulos? Eles que se virem? Mestre, resolva a situação lá. Manda eles procurar recurso. É muito oportuno esta mensagem que nós estamos fazendo, para que assoe na acústica da sua alma, porque há irmãos sofrendo dificuldades muito grandes, estão passando um deserto, e eles foram seguir, né, com certeza, os ditames das suas próprias consciências, estão passando por um momento bastante difícil. Mas Jesus então perguntava aos seus discípulos, primeiro, não foi perguntar para a multidão: será que alguém tem alguma coisa? O que nós podemos fazer? Não. Perguntou para os discípulos: será que você é um discípulo de Jesus? Para receber uma resposta, uma pergunta diretamente de Jesus? Ou você anda como aquela multidão, aguardando, esperando que se multiplique pães e peixes para você? Que bom que, além de ser discípulo, você seja como aquele menino que se preocupou, né, em ter proventos, mesmo indo seguir o mestre, mas ele tinha 5 pães e 2 peixes para a sua alimentação. Assim somos nós, que possamos ter este alimento, este desejo de ajudar o próximo, levar o alimento para eles, mesmo que seja físico, mas também o alimento espiritual, através das nossas orações, porque com certeza é isso que Jesus deve estar perguntando para mim e para você. Na nossa consciência, onde nós temos gravadas as leis divinas, amar o próximo como a nós mesmos. Será que nós temos proventos para oferecer para aqueles irmãos que estão passando por essa dificuldade? Então nós vamos entender que essa história tem um contexto, né? Dentro desse texto existe um contexto muito importante. Primeiro, Jesus pregava para uma grande multidão que o seguia. Essa lição da primeira multiplicação dos pães está sendo pregada ainda hoje a uma grande multidão, que porventura queira Deus sigam esses ensinamentos.
Outra coisa também é que já era tarde e as pessoas tinham fome. Hoje em dia já é tarde. O tempo está chegado e tem muitas pessoas com fome espiritual. Então vai um convite para você aqui agora. Leve adiante esta mensagem para pessoas que estão sedentas de receber uma informação como esta, que existe Jesus, que está à sua disposição para multiplicar, mesmo que seja pouco que você tenha, para distribuir não só para você, mas para com aqueles que estão necessitando. Leve essa mensagem adiante, compartilhe com seus amigos, faça a sua parte. Você estará como aquele menino, tendo 5 pães e 2 peixes, ou seja, oferecendo uma mensagem como esta para as pessoas que fazem parte do seu ciclo de amizade, fazem parte do seu relacionamento, porque há entre eles pessoas que estão com fome e sede de palavras como esta. Outra coisa importante também é que os discípulos, não entendiam a mensagem do mestre e pediram para que Jesus dispensasse a multidão. Não seja que nem eles, que dizem, é problema deles, resolva-se. Jesus, resolva o problema deles. Podemos até fazer isso, sim, mas nós temos também que estar atentos e fazer a nossa parte naquilo que está ao alcance da nossa mão. A atitude do mestre, então, sobre esse ensinamento, é que eles mesmos deveriam alimentar o povo. Veja, é muito fácil nós dizer, coitados dos irmãos lá que estão sofrendo, mas nós mesmos é que temos que alimentá-los. Vejam, que havia aquele menino, era um menino, mas ele tinha consigo, e estava prevenido, ele tinha consigo o alimento necessário, embora fosse acompanhar o mestre, embora o mestre podia multiplicar, embora o mestre poderia dar um jeito, mas aquele menino, na simplicidade da sua inocência, podemos dizer assim, ele carregava consigo o suprimento necessário para seguir o mestre. Ou seja, Jesus espera que cada um de nós tenhamos um pouco de pães e de peixes para que então ele venha multiplicar. Quando colocamos o pouco que temos à disposição dele, com certeza ele vai multiplicar. É esta fé que nós devemos ter, que muitas vezes os momentos atuais são difíceis. Os meus e os teus momentos com certeza não estão sendo nada fáceis. Dificuldades, lutas, provas e tantas outras tentações estão aí. E nós estamos lutando para termos 5 pães e 2 peixes, tanto na questão física como na questão espiritual. Não importa o tamanho da nossa fé, Jesus multiplica e supre todas as nossas necessidades. Devemos confiar e colocar então tudo em suas mãos. Vai também aqui agora uma coisa muito interessante que falta para muitas pessoas que estão passando por esses momentos de grande dificuldade agora, não só ali do Vale do Taquari, mas pelo mundo, pela situação atual que estamos vivendo, o contexto geopolítico e tantas situações que estão aí com pendências, com interrogações mil, Vai para a lição do 1 Pedro. Na lição do 1 Pedro, deixa eu verificar se para mim parece que é no capítulo 4, ali nós temos uma lição muito importante que é a respeito da ansiedade. Vamos verificar aqui. 1 Pedro, capítulo 4, se não me engano, vamos procurar aqui. Nós temos um tempinho ainda, Vai ficar como uma lição de casa para vocês. Não achei agora aqui, mas meu veio. Eu sei que é em 1 Pedro, que fala assim: lançai sobre ele todas as vossas ansiedades. Veja bem, lançai sobre ele todas as vossas ansiedades. Quem sabe você está ansioso. Quem sabe você está bastante temeroso com o momento atual que estamos vivendo, dessa insegurança social, econômica, política que estamos vivendo. Jesus solicita que você lance sobre ele todas as vossas ansiedades e ele cuidará de vós. Esse é o versículo. Você procura ou no Google ou na própria Bíblia, 1 Pedro, lá no final da Bíblia, um pouquinho antes do Apocalipse, você vai encontrar. Lançai sobre ele todas as vossas ansiedades e ele cuidará de vós. Tá bom, meu amigo? Não fique ansioso, não fique preocupado demais. Apenas se ocupe em fazer a sua parte e não se esquecendo daqueles irmãos
a partir desde a questão da oração até a questão física que você puder fazer. Existem muitas maneiras de você ajudar aqueles irmãos. Banrisul, os próprios bombeiros, né, as prefeituras estão redistribuindo aquilo que chega até eles. Pode ser na questão de valores, pode ser também na questão de água, leite, que está muito em falta ali. Água e leite, principalmente, está muito em falta. E também valores que podem chegar através dos bombeiros, do Banrisul e também das prefeituras daquelas cidades atingidas. E que vem aí outras chuvas, que está vindo aí outras frentes glaciais e com certeza esses nossos irmãos que já estão desabrigados vão passar por mais dificuldades se nós não formos como aquele menino, oferecermos 5 pães e 2 peixes, porque com certeza Jesus vai multiplicar e não vai faltar, parece muito pelo contrário, vai sobrar para a honra e glória do nome do nosso Deus, aquele que nós cremos, aquele que nós confiamos e aquele que também nós podemos lançar as nossas ansiedades, porque com certeza Ele cuida de cada um de nós. Até o próximo vídeo, e se Deus assim nos permitir. Muito obrigado a vocês.